Bom dia! A palavra de Deus hoje está no Evangelho de João, capítulo 11. E eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. Não tem versículos específicos, até porque é uma história um pouco longa. E vai falar sobre o relacionamento de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, que eram aqueles que na própria Bíblia fala, aqueles que Jesus amava. Aquele que Jesus, ele confraternizava, ele estava em comunhão sempre dentro da casa deles ali. Eram os amigos íntimos de Jesus, né? Então vamos lá. Estava Lázaro enfermo na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Aqui nós já vemos na própria Bíblia declarado que Jesus amava aquela família, aqueles 3 irmãos, né? Então mandam chamar Jesus, usando um pouco ali daquela intimidade desse amor que Jesus sentia por eles. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, ou seja, pela doença de Lázaro. Ora, amava Jesus a Marta e a irmã e a Lázaro. Novamente aqui a Bíblia afirma o amor de Jesus pelos 3 irmãos. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aqui os discípulos acharam que Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo, estava descansando. Na cabeça dos discípulos, quando Jesus falou que Lázaro havia adormecido, ele estava dormindo, ele estava descansando. Na cabeça dos discípulos, eles entenderam, né, aquilo que Jesus falou, que Lázaro estava descansando, né, que o adormecer que Jesus relatou aqui foi um adormecer de descanso e não um de morte. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Isso é muito importante a gente lembrar. Ora, Betânia estava cercada de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés
dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde sepultaste? Ele lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Até aqui. Depois vai dar continuidade, né? Mas eu quero explicar até aqui para vocês. A intimidade que nós temos com o Senhor não nos dá direito dele fazer aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Marta, ela tinha uma influência muito grande na cidade. Tanto que quando o texto se refere a eles, não se refere a Lázaro primeiro, que era de costume o homem ter mais influência do que a mulher, mas refere-se a Marta, dando a entender que a dona da casa era Marta e não Lázaro, como era de costume. Como Marta tinha uma grande influência, ela, antes mesmo de Jesus chegar na cidade, ela já sabia que ele estava vindo. Então alguém já foi lá e avisou para ela: ó, Jesus está vindo. Rapidamente ela se levantou e foi ter com ele. Lembra que eu falei lá no começo que eles tinham uma intimidade? Que Jesus passava muito tempo na casa de Marta, Maria e Lázaro? Pois é. Antes do texto declarar isso para nós, fala que ela enviou uma mensagem falando para Jesus: ó, Senhor, tá doente, preciso da sua ajuda, preciso do teu toque, preciso do teu milagre, preciso que o Senhor venha antes que morra. Nós somos assim com o Senhor muitas vezes. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo que Jesus faça da nossa forma, do tempo que a gente quer, como a gente quer, mas não tem como, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, né? Por isso que Jesus, ele se demorou, ele já sabia o que iria acontecer, mas ele se demorou mais 2 dias onde ele estava. Por quê? Porque ele declarou que isso que estava acontecendo na vida de Lázaro não era uma coincidência. Era para que o Senhor ele fosse honrado, era para que Deus fosse honrado, era para a glória de Deus. Porque ele teria que ressuscitar Lázaro. Se ele fosse lá e curasse Lázaro, seria uma cura como qualquer outra que ele já havia feito várias vezes. Seria fácil. Mas ressuscitar Lázaro foi algo que realmente foi para a glória de Deus. Por quê? Ele fez isso na frente de todo mundo, né? E no texto continua assim, ó. Lá no versículo 40. Não, perdão. Lá no versículo 37. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Porque Jesus chorou, se compadeceu de Maria e da morte de Lázaro. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? É o que eu falei. Jesus, ele poderia ter chego antes e feito o milagre. Todos estavam esperando o milagre da cura. Ninguém esperava o milagre da ressurreição. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disseste eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que fizera Jesus, creram nele.
Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então, assim, aqui dá continuidade na chave do que eu estava falando. Marta queria que Jesus fizesse um milagre, a cura. Marta queria a cura, o milagre da cura. Marta não achou que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro. É por isso que ele falou que era para a glória de Deus Pai. E quando ele declara aqui, agradecendo no meio daquela multidão que estava ali esperando algo acontecer, agradecendo que Deus Pai ouvia as orações dele, mesmo ele tendo certeza de que as ouvia, ele mostra a submissão dele diante do Pai, diante de Deus, para que Deus usasse ele para poder ressuscitar Lázaro. Na visão do pessoal que estava ali, Deus usara Jesus para ressuscitar Lázaro, né? Porque Jesus, ele agia no sobrenatural, e para que nós, nossa mente humana, falha e pecadora, a gente entendesse os milagres, ele tinha que fazer um algo diferente, um algo inovador, um algo nunca visto, para que aquelas pessoas entendessem o milagre. Mas, falando aqui de Marta, Maria e Lázaro, Marta queria que fosse para ontem, que Jesus fosse fazer o milagre da cura. Mas Jesus queria algo mais, não para se mostrar, mas para fortalecer a fé daquele povo. Por isso que fala, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele, creram que Jesus era o Filho do Deus vivo, era o escolhido, era o Cristo que havia de vir na terra. Eles creram nele, e para isso que Jesus estava ali. Mas Marta queria tudo na hora. Por que Jesus chorou? Porque ele se compadeceu de Maria, porque como Marta, Maria não chegou nele assim, ó Senhor, apontando o dedo para ele, Senhor, se o Senhor não tivesse demorado, meu irmão estava vivo. Eu imagino ali que aquela mulher naquele momento, ela estava completamente perdida e alucinada. Tipo assim, Jesus, o Senhor podia ter curado, o Senhor podia ter evitado que morresse, o Senhor podia ter evitado isso. Porque a intimidade que ela tinha com Jesus, ela achou que ela estava na autoridade para fazer isso. Jesus foi, reajustou a fé dela, dizendo para ela, Marta, ele vai ressuscitar. E ela ainda tentando dar uma aula para Jesus, falando assim, eu sei, naquele dia ele vai ressuscitar, todos vamos, né? Mas não, Jesus não estava falando daquele dia, Jesus estava falando do agora. Às vezes você acabou enterrando os seus sonhos, a sua vida, aquilo que você queria que Deus fizesse na hora, mas Deus demorou para fazer e você já está enterrando. Marta não queria nem que abrisse a pedra do túmulo do irmão dela, porque já estava cheirando mal. Já estava 4 dias ali, ela não queria que mexesse, ela não queria que fizesse mais nada, porque na cabeça dela ele demorou. Agora já não tem mais o que fazer. Quantas vezes nós pensamos isso? Que Jesus demorou, então não tem mais o que fazer. Quando na verdade Jesus está nos preparando para nós recebermos o nosso milagre. Às vezes você está sem esperança, sem saber o que fazer, porque você pediu algo para o Senhor e queria que fosse para ontem, mas Deus não realizou ainda aquilo que você quer. Deus está na sua cabeça, Deus está demorando para chegar, na sua mente, na sua percepção, Deus está demorando para chegar, mas quando na verdade Ele tem a hora e o tempo certo para acontecer tudo, porque agora no momento não é a hora para que o milagre aconteça na sua vida, porque não é para você, é para a glória dEle. Não é para que você somente veja, não é para que somente você creia, mas é para que outras pessoas também creiam. Marta tinha que crer, Marta tinha que ter a fé renovada, fortalecida ali, mas também todo aquele povo que estava ali junto deles também tinha que ter a fé renovada e avivada em Cristo Jesus. Eles também tinham que crer que Jesus era o Cristo. Então, entenda, mulher de Deus,
as coisas ainda não aconteceram para você, não porque Jesus te esqueceu, não porque Deus te abandonou, não porque Deus te deixou, mas é porque é para a honra e glória dele, é para que outras pessoas creiam que Deus fez um milagre. Espere somente, creia somente que ele vai fazer. Mesmo que as outras pessoas olhem pra você e falem pra você assim, ó, não vai dar certo. E aí, cadê o seu Deus? Você orou tanto, você pediu tanto, até agora nada aconteceu. Mas não é no seu tempo. Creia somente, porque Deus, ele vai fazer. Mas é no tempo dele. E eu tenho certeza mais do que absoluta que quando chegar o milagre que você está esperando, você vai glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele por ter chegado no tempo atrasado, segundo você, vai ter chegado no tempo atrasado, mas para Deus vai ser no tempo certo. Porque se chegasse no tempo que você queria, talvez você não conseguisse usufruir daquele milagre, talvez você não iria acreditar que realmente foi Deus que fez, e sim a sua mão. Creia em Deus somente. E que essa palavra, ela chegue para muitas mulheres que precisam ser fortalecidas em Cristo Jesus. Amém?